Olá, pessoal! Hoje é dia 18 de abril, Dia Nacional da Literatura Infantil, e estamos aqui ao lado de uma escritora, a Fabiana Sazzi, que escreveu esse livro aqui, O Fio da Memória. Fabiana, conta um pouco pra gente a história desse livro. Esse livro é uma ode, né, à memória e ao tempo. É uma reverência à ancestralidade negra e tem personagens femininas, né, nesse livro. É um livro essencialmente matriarcal e ele conta a história de uma menininha chamada Lia, muito perguntadeira, que vê e percebe os primeiros fios de cabelo branco na cabeça da tia. E ela fica curiosa, né? Por que os fios ficam brancos? E é através de uma conversa com a avó que ela vai se despertando, né? Para essa corporeidade do tempo na gente, né? Através desses fios brancos na cabeça, e a avó pacientemente, né? Vai conversar com essa neta e vai apresentar para ela que esses fios, de alguma forma, é uma maneira da gente se rememorar, né, do que aconteceu nas nossas trajetórias, né, nas nossas vivências. Então, é uma forma de contar o tempo através das lembranças da avó, né? E por que tu quis escrever um livro infantil? Então, eu tenho um filho, o nome dele é Inácio, e durante a pandemia a gente foi salvo mesmo pelas histórias, né? Eu sempre ouvi muitas histórias na minha infância também, sempre fui estimulada a ler, né, pelo meu pai, pela minha mãe, assim, a gente teve esse estímulo da leitura em casa e da contação de histórias também. Então, durante a pandemia, a gente leu muito, a gente ouviu muitas histórias, tinham muitas contadoras excelentes, né? Então, essa história já vivia comigo durante um período. Eu contei ela pela primeira vez para a filha de uma amiga minha, há uns 20 anos atrás. E eu recontei essa história durante a pandemia para o meu filho. Falei assim, bem, quem sabe essa história não vira um livro, né? E aí eu fui, obviamente, criando um arcabouço teórico para que ela pudesse ter mais significados, né? Para além da simplicidade que eu, né, reproduzia desde a primeira vez que eu havia contado. Então eu fui acrescentando alguns outros elementos da cultura de matriz africana na história para que ela pudesse ser enriquecida, né? E tornasse também uma referência, né, de uma história com personagens femininas, com personagens negras, né? Então foi uma maneira de eu trazer à vida essa história, mas ela também me devolver a vida, me devolver um sentido, né, durante aquele período que foi tão desafiador nas nossas vidas, né? E agora foi a vez de Lia colocar a cabecinha no colo de vovó. E o Irô, com a velha árvore que fazia sombra para aquele chamego gostoso de vó e neta, balançou os galhos, que nem a gente balança a cabeça para cima e para baixo quando concorda com algo. E uma brisa soprou no rosto das duas, um sorriso sereno e leve, que nem as folhas que caíam balançando pelo ar. Talvez fosse mesmo coisa do tempo, pegando carona no vento e gravando nos próximos fios brancos a memória daquela manhã fresquinha. E o teu livro ele tem toda uma questão de também estar presente em um formato acessível, né, para crianças que têm algum tipo de deficiência. Para ti, qual é a importância desse formato de livro? É que como a gente está lidando com a busca, né, de diversidade, né, é muito inquietante para mim, enquanto mãe, pensar em outras mães, né, que têm filhos atípicos, não terem a possibilidade de apresentar um universo cultural acessível para os seus filhos, né? Como eu queria trazer visibilidade a histórias negras, nada melhor do que eu tornar visível essa história, né? Visibilizar essas questões, né, de acessibilidade e também tornar visível para crianças que não enxergam toda a ilustração do livro, né? Ele é muito rico em uma linguagem não verbalizada. Isso também, de alguma forma, traz uma nova leitura para aqueles que acreditam que estão vendo tudo, né?
Então é fazer enxergar, né? É para além do ver, é enxergar mesmo outros elementos não verbalizados no livro através dessa contação com a audiodescrição das ilustrações, né? E como é que funciona o tempo dentro da cabeça da gente? Lee está de pé à esquerda, caminhando no meio de diversos fios de cabelo, como se fossem uma floresta, e os fios fossem as árvores. Está, na verdade, andando em cima da cabeça da tia Bibi. A mão esquerda da menina encosta em um fio de cabelo branco. Falar sobre acessibilidade é cada vez mais importante, principalmente quando pensamos que todas as crianças devem ter a oportunidade de conhecer novas histórias e de mergulhar nesse universo da literatura infantil. Recentemente, mostramos a iniciativa de um projeto que também tem essa preocupação, a produção de livros em multiformato. O projeto é do Grupo de Pesquisa Multi-URGS. Acompanhe agora trechos dessa matéria e, na sequência, de um outro programa que destaca a produção de um livro infantil desenvolvido pelo projeto Praticando a Geografia, vinculado ao campus Litoral Norte. Confira! Hoje a gente está apresentando, oferecendo para as escolas um livro que é muito caro para nós, muito especial, que é o livro chamado Kubai o Encantado. Kubai o Encantado é uma história indígena do povo Kubai que a gente, a partir de Raquel Cubeu, transforma numa possibilidade de livro infantil em multiformato. Esse ser o Kubai, né, nós até falamos que nós somos filhos, né, do Kubai, que ele, como ser criador, nos ensinou como que é a nossa cultura, né, do uso das penas, do uso das pinturas, as danças, os ritos, né. Então esse ser, ele vai acompanhando a gente a vida toda, né, desde a criação, né, enquanto povos. Na Amazônia em si existem várias cosmologias, né? Então, a partir dessa cosmologia, que é o Kubai, né, nós adaptamos para uma história infantil. A gente vai poder encontrar ela contada em libras, no site, em pictogramas, em braille com as imagens táteis, que também essa é uma questão muito diferente na possibilidade de acesso a livros, né? São poucos os livros no Brasil que oferecem o livro com suas ilustrações possíveis de serem tocadas. Beira-Mar, Beira-Amor, Memórias, Flores e Ventos é um presente. Eu sempre quis escrever literatura voltada para as crianças, mas nunca tive a possibilidade, a oportunidade, e também não tenho essa experiência, né? Mas as próprias escolas foram apresentando essa necessidade de escrever uma literatura para as crianças a partir da realidade das crianças. Então, a Cíntia, a partir do projeto que ela desenvolve, ela tinha um texto inicial, um texto base, e ela conversou comigo, então, como é que a gente poderia fazer para transformar este texto num livro, né? Porque ela comentou que existia muito interesse, muito desejo das professoras nas escolas onde ela estava trabalhando de ter materiais que pudessem trazer um pouco da história do litoral norte, né? Trazer um pouco dessas memórias que estavam surgindo no projeto. Quando surgiu o convite do livro para Maíra, ela me convidou para fazer essa leitura. E a partir da leitura nós passamos também a escrever juntas. Então houve um convite da Cíntia, chamou a Maíra para poder começar a escrever para a infância. A Maíra me chamou, também pela minha experiência com a literatura para a infância. E se juntaram o Celso e o Roberto, os ilustradores, e virou um grande encontro de amigos para que nascesse o Beira-Mar, Beira-Amor. E aí, de uma forma assim muito breve, eu fui escutando a história das crianças de muitas situações e fui compreendendo essa relação entre o morro e a praia. Nós reunimos esses relatos, né, recorremos várias vezes os textos e passamos então a tentar elaborar um texto para a infância, um texto que as crianças tirassem, né, das estantes, tivessem prazer de olhar e que não fosse só um texto informativo, que também tem seu valor e a sua função, mas o nosso objetivo era que elas pudessem se identificar. Começamos a pensar uma história, né, conversar, criar os personagens, e eu acho que foi quase que numa tarde ou 2 tardes a gente escreveu
a ideia central do livro. E aí a história é uma história que traz duas crianças com diferentes tempos históricos e que estão conectadas pela ancestralidade. Então o Júlio e a Luísa, eles são fruto de um encontro histórico e da continuidade da própria história.